Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Up Office Consultoria e Treinamento, professor Jaime que vos fala. Na aula de hoje eu vou estar tratando aí de uma criação de dashboard e houve algumas situações que ocorreram aí de dúvidas do pessoal e em relação a fazer um dashboard que seja feito com a possibilidade de fazer classificação crescente e decrescente. Eu tive um aluno que me apresentou essa semana um dashboard onde essa história de fazer através de conseguir essa ação de fazer decrescente e crescente por filial em mês. Então foi feito o uso do VBA. Então aqui eu procuro sempre trabalhar a parte nativa mesmo dentro do Excel, tá, para conseguir o resultado antes de partir para o VBA. Eu esgoto as possibilidades aqui dentro. Então a gente vai fazer esse painel aí sem o uso de VBA, só com fórmulas e funções dentro do Excel. Quero reforçar que aqui essa aula ela vai deixar muito claro o conceito mais correto de dashboard, tá? Porque está um certo modismo aí e acaba que tudo é dashboard, enfim, qualquer coisa que você monte, algumas coisas mais simples aí, gráfico de pizza, o uso de uma tabela dinâmica sem slicer, por exemplo, e acho que fez um dashboard. Então, os meus mestres e as pessoas às quais eu tenho a fonte me passaram o conceito que é o conceito correto de dashboard, tá, gente? Então aqui nessa aula a gente vai ver o conceito, há uma série de adjetivos que a gente pode estar utilizando para formar o conceito de dashboard aí, mas o principal é você receber os dados, fazer a normalização, a modelagem desses dados, torná-los modular para depois montar a interface, que seria a fase final do painel. Então é um dashboard que essa aula vai demorar um pouquinho mais, mas o resultado final é bem interessante e você já adentra esse mundo aí de dashboard sabendo já de início qual é o conceito realmente de dashboard, tá? Então olha só, dados e cálculos, vamos tratar aqui. Eu preciso fazer um painel que seja modular, que mude dinamicamente os valores de acordo com o mês, tá certo? E que ele possa ser classificado de forma crescente e decrescente, sem o uso das propriedades do próprio gráfico e muito menos o uso de VBA. Para isso a gente vai utilizar bastante essas funções aqui, ó, para conseguir esse resultado, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, para a estrutura do meu painel e das minhas fórmulas, aí a gente está tratando dos dados aqui, cálculos, a modelagem dos dados, para depois efetivamente montar o painel, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou criar algumas células que eu chamo de células assistentes, tá? Para a gente conseguir isso aí. Primeiro, eu preciso trazer um valor aqui, que é um número, um valor correspondente dessa matriz de mês. Só que eu quero deixar isso bem tranquilo para o usuário final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui, ok? E vou nomear, vou chamar de LST, underline, meses. Ao dar o Enter, você vai perceber que essa minha faixa, esse vetor horizontal, agora está nomeado. Para que eu quero isso? Porque eu quero escolher o mês aqui, ó. Eu vou na guia dados, validação de dados, uma lista, e vou colocar esse nome, igual LST, meses. Feito isso, pessoal, essa validação de dados, vai ficar disponível para mim o nome dos meses aqui. E aí eu quero que traga o valor de acordo com o mês que eu vinha escolher. Por exemplo, o mês de junho é o mês 6. Quem vai trazer esse resultado para mim? Essa função aqui, que é a função corresp. Ok? Essa função vai funcionar da seguinte maneira. Ó. Eu vou abrir a função corresp. Olha aqui, ó, os parâmetros da função. Eu vou apontar o nome e pedir para ele procurar nessa faixa aqui, ó, nesse vetor horizontal. Tá? Essa matriz de dados aqui, que é o conjunto de células na horizontal. E coloco o valor 0 aqui embaixo para ter uma busca exata. Está havendo algumas solicitações do pessoal dos grupos de WhatsApp que eu participo e alguns dos meus alunos para colocar no canal algumas aulas a respeito de índice correto, tá, pessoal? Tem vários canais aí, está até um tanto quanto saturado essa questão de índice Corresp, e eu passei essa informação para o pessoal procurar e tal, mas mesmo assim o pessoal está insistindo e eu vou fazer utilizando a minha metodologia, tá? Prometo algumas aulas a respeito de índice Corresp para você dominar definitivamente duas das várias funções que o Excel tem aí que são extremamente importantes e eu uso bastante, principalmente para a criação de painéis, tá bom? Mas vamos lá, passe esse valor aqui para ele procurar dentro dessa matriz aqui e me traga o valor.
Para que ela serve? Se eu escolher março, ele vai me trazer o valor 3. 1, 2, 3. E assim sucessivamente, tá? Então a gente utilizou o correto para isso. Aqui eu vou colocar o valor 1. Por quê? Eu quero fazer uma classificação lá no meu painel, onde o gráfico fique crescente e decrescente. Então, se eu colocar o valor 1, ele será crescente, do menor para o maior. Se eu colocar o valor 2, ele vai ser do maior para o menor. Perfeito, pessoal? Entendido? Então vamos lá, como é que a gente vai conseguir aí esse resultado? Vamos começar aqui com uma matriz base também, onde eu vou fazer uso da função escolher. Vamos pintando aqui para você ir entendendo, tá? Essa função escolher, ela vai fazer o seguinte, ela vai analisar esse número aqui e vai me trazer o valor correspondente aqui, ó. Eu vou tornar isso dinâmico, ou seja, se eu escolher o mês de fevereiro, aqui vai mudar o valor 2 e ele tem que me trazer esses valores aqui, perfeito? Então como é que eu vou conseguir esse resultado? Olha lá, vou selecionar tudo antes, utilizar a função escolher. Essa função é bem tranquila de entender, tá, gente? Ela pede um número, tá bom? Ela pede um número, deixa eu até colocar o mês de janeiro para você entender bem. Um número que vai ser um índice, esse número vai variar, vai ficar 1, 2, 3, 4, ele vai ter uma sequência do menor para o maior, tá? Então, como é que a função funciona? Escolher, você aponta para cá, trava, né? Porque eu vou clicar e arrastar depois. E eu digo o seguinte, ó, meu amigo, se aí tiver o valor 1, significa que eu quero a coluna de janeiro. Aí você trava, tá, gente? F4. F4. Se lá tiver o valor 2, a coluna de fevereiro. Se lá tiver o valor 3, a coluna de março. E assim sucessivamente, ó. Abril, maio e junho. Perceba, são 6 valores. Então, se ele escolher 1, janeiro, 2, fevereiro, e assim sucessivamente. Para que essa função funcione, você tem que pressionar Ctrl, Shift, Enter, porque é do tipo matricial, ok, pessoal? É uma função do tipo matricial. Tá? Então isso aqui vai fazer com que ele se torne dinâmico. Olha lá que bacana. Ó. Março, ele me traz o valor que corresponde a março, porque o meu painel vai ser montado a partir dessa base aqui que vai mudar. Se eu escolher aqui janeiro, ele me traz o valor de janeiro. Certinho, pessoal? Beleza? Tá? Então, função escolher. Agora a gente vai fazer uso dessas 3 funções aqui. Ó. Na verdade, essas 4 funções aqui. Vou começar com essas 3 aqui para explicar para você rapidamente como é que elas funcionam. O que eu quero aqui? Eu quero fazer uma classificação dependendo do que está aqui. Então a função se, ela vai avaliar isso aqui. Tá? Se o valor for 1, ela vai fazer a função menor. Vai trazer a classificação em ordem crescente, do menor para o maior, desses valores que foram escolhidos aqui. Se for valor 2, vai trazer a função maior. Então vamos conhecer rapidamente aqui só a função maior e a função lim. Por que eu vou utilizar lim? Pelo seguinte, olha só, eu vou utilizar a função maior, ok? Ela funciona assim, ó, você passa uma matriz para ela e ela traz o maior valor em ordem de classificação crescente. Esse K é a posição que você deseja. Nessa matriz, o maior valor é esse aqui. Se eu quisesse o terceiro maior valor, eu colocaria valor 3. Certinho? A função menor, a sintaxe dela é exatamente a mesma. A funcionalidade é que muda. Você vai perceber aqui que agora eu coloquei, dentro da matriz, eu perguntei qual é o terceiro maior valor, qual é o segundo maior valor, qual é o primeiro maior valor. Certinho? É o que a função faz. Só que eu vou alinhar essa função aqui com a função lim. Por quê? Essa função aqui, pessoal, ela vai fazer o seguinte para mim. Você vai reparar que eu tenho 5 valores. Ok? Então, o que acontece? Se eu utilizar a função lim, abrir e fechar parênteses, ela me traz o número da linha. E eu faço uma sequência. Ó. Percebeu? 28, 29, 30. Se eu utilizar a função lim, abrindo parênteses, colocando o valor 1, 2.1, a coisa muda um pouquinho de figura, porque aí eu estou passando valores, ela vai criar números sequenciais. Percebeu? Vai incrementar o valor 1, então vai 2, 3, 4, 5. Então, função pura, função com esse parâmetro 1.1. Tá? Por que eu preciso disso aqui? Porque eu vou pedir essa classificação aqui. Aí eu não vou ficar com a função maior e menor falando, ó, agora o primeiro valor,
Agora o segundo valor, eu não vou fazer isso manualmente, como eu havia feito anteriormente, por isso que eu vou alinhar com esse cara aqui, tá? Então vamos entender como é que funciona aqui primeiramente a função. Ó, junto com o lim, tá? Eu vou selecionar, utilizar a função menor. Começar pelo menor. A matriz é essa. Vou pressionar um F4, porque eu vou clicar e arrastar. E o meu késimo é a função lim. Ok? 2.1. Beleza? Ele vai entender, ó, pegue o primeiro maior valor. Quando eu arrastar para a segunda célula, pessoal, ele vai entender que é o segundo menor valor. Me perdoe, eu falei maior anteriormente, é menor, estamos trabalhando com menor. Terceiro menor valor, quarto menor, entenderam? Por que eu coloquei a função lim? Então a gente dá um Ctrl Enter e pronto, tá aí. Ele fez a classificação do menor para o maior. Professor, se eu mudar aqui para maior, vai fazer a mesma funcionalidade? Sim. Né? A gente vai clicar e arrastar aqui, atualizar a função. Ele fez do maior para o menor. Perceberam aí, pessoal? A função maior e menor, o que faz junto com a lim? Então, ele vai trazer o maior e o menor valor em sequência. Ó. Perceba que aqui embaixo está valor 2. Perceba que aqui embaixo está valor 3. Certinho? Então essa foi a lógica aplicada. Só que é o seguinte, a função maior, eu vou copiar, na verdade deixa eu mudar ela para menor, que eu vou começar com a menor. Vamos atualizar aqui. Eu vou pegar só esse primeiro valor, pessoal, ó. Ctrl C. Vou entrar dentro da fórmula, dentro do meu espaço aqui do menor, e vou dar um Ctrl V aqui, só para você entender, tá? O menor, o que a gente fez aqui. A função maior, mesma coisa. Vou mudar aqui de novo. Maior. Vamos atualizar. Pronto, agora está do maior para o menor. E também vou pegar essa funçãozinha aqui. Ctrl C e colocar aqui dentro. Deixa eu entrar dentro da célula aqui. F2, Ctrl V. Pronto. Tá? Então só foi para mostrar para vocês aí que ele vai fazer a função maior e menor. Só que essa função aqui, maior e menor, vai classificar de acordo com o valor que estiver aqui dentro. Então chegou a hora de utilizar a função se. A função se vai se aliar a essas duas funções aqui. Tá bom? Então deixa eu vir aqui dentro, de novo dentro da célula, F2, para entrar na célula. Vou pegar isso aqui, porque eu não preciso escrever a função de novo, tá? Que agora você já entendeu. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui e utilizar a função C. Realizar o teste lógico. Eu vou verificar se esse valor é igual a 1. Só travar porque eu vou arrastar. Vou verificar esse valor, F4, é igual a 1. Se ele for igual a 1, na condição do verdadeiro, eu vou dar um Ctrl V, porque eu quero que ele faça... ele me faça a classificação crescente. Então vai ser do menor para o maior, tá? Então, na verdade... Deixa eu retirar aqui e colocar esse aqui embaixo. O de cima é menor. Tá, pessoal? Que eu acabei copiando o maior. Na verdade, eu tinha que ter acompanhado o menor. Por quê? Mas não tem problema não. Aqui está tranquilo de você entender a lógica. Se esse valor aqui for 1, faça a função menor, que por sua vez classifica do menor para o maior. Se não, na condição de falso, porque se eu colocar 2, ele vai entender que deu falso, então ele vai trazer o maior valor. Então ele vai fazer a classificação do maior para o menor. Certinho, gente? Então dou um Ctrl Enter aqui. Tá aí, ó. Do menor para o maior. Olha o que acontece quando eu mudo o valor 2. Viu? Ele fez do maior para o menor. Então, do menor para o maior, do maior para o menor. E veja que se eu mudar aqui, ó, tá tudo vinculado, ó. Tá vendo como ele trouxe o resultado? Prontinho. Agora, aqui, pessoal, eu preciso da filial. Eu preciso da filial. O que acontece? Se eu escolher aqui, vamos pegar o mês de fevereiro, por exemplo. Aqui eu tenho a classificação dele, tá? Aqui eu tenho a minha matriz base, que são os valores, e aqui eu tenho a classificação. O que eu quero que ele faça é o seguinte. 86.000, eu escolhi do maior para o menor, então 86.137 em março. Fevereiro, perdão, olha lá. Ok? Vamos mudar essa classificação aqui, ó.
18.252. Então, olha só, esse aqui é o menor valor, ele tem que me trazer o número da filial 2. Se eu mudar isso aqui para 2, 86.000, isso aqui ele vai ter que mudar para filial 1. Correto? Então, a filial tem que acompanhar o tipo de classificação que eu fizer. Para isso, a gente vai utilizar a função corresp novamente, só que vai unir o corresp com um índice. Tá? Vamos utilizar os dois. Olha lá, deixa eu explicar para você como é que vai ser feito isso aqui. Eu vou pegar primeiro, vou no corresp e vou pedir para ele procurar isso aqui dentro da minha matriz, mas não é a matriz de classificação, é a matriz que ele vai trazer ordenando, tá, gente? Porque ó, isso aqui está vinculado a isso aqui, assim como isso aqui está vinculado a isso aqui. Então você não vai apontar para cá não, tá? Tem que ser para cá, do jeito que vem nas colunas. Tipo de correspondência 0, Ctrl Enter. Então, tá vendo que ele vai trazer a numeração aqui para mim, ó, números. Beleza? Então é isso aqui que eu preciso. Por quê? Ó, agora eu vou pegar essa função corresp, tá bom? Só a primeira, posso apagar o restante. Vou pegar só esse corresp aqui, Ctrl C, ESC e deletar. Tá bom? Ctrl C, pegue sempre sem o sinal de igual, tá, gente? Você não pode aninhar utilizando função de igual não, porque a gente vai colocar em uma outra função. Então, Ctrl C, ESC e deleta. Vou selecionar tudo e vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou pegar e fazer o uso do corresp junto com o índice agora. Ok. Olha lá, matriz. A função índice pede toda a matriz aonde vai ser analisado os dados e eu vou travar, porque eu vou arrastar. O número da linha, eu vou dar um Ctrl V, porque eu vou falar, ó, você vai verificar aí para mim, dentro dessa matriz, a quantidade de linhas que você vai caminhar. Nesse caso deu 2. Número da coluna, você tem que trazer a coluna de resposta. Então eu quero que ele me traga um nome. Então você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, filial é valor 7. Ctrl Enter, olha só que bacana. Percebeu? Ele me traz o nome da filial. Então se eu escolher aqui, vamos lá, vamos ver se está batendo isso aí, professor, se você não está mentindo para a gente. Se eu escolher um, do menor para o maior, ele faz, ó, 15.000 ou 86.000. Se você for conferir, 15.000 aqui, ó, da filial 3. Se você conferir 86.000 da filial 2. Percebeu? Vamos mudar aqui? Olha lá, ele mudou a ordenação também, porque agora está do maior para o menor. Então, 86.000, filial 2. 77.000, filial 1. 64.000, filial 4. Percebe que ele está acompanhando? Pronto, gente. Com o uso dessas funções aqui, agora podemos fazer finalmente o nosso dashboard. Porque está modular. Preste atenção. Ó. Eu mudo aqui para abril, ele já muda aqui a matriz base com a função escolher, traz a classificação, basta que eu escolha aqui, ó, 1 ou 2, e também com o índice corresp já traz o vínculo. Pronto, isso aqui é a coluna vertebral do meu painel. Porque com isso aqui em mãos, aí eu posso fazer isso aqui. Ó. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou selecionar a minha estrutura do meu gráfico baseado nisso aqui. Então perceba, ó, vamos ao dashboard, inserir. Costumo colocar uma forma. Efeito de preenchimento da forma, colocar nenhum. No contorno da forma, colocar esse camaradinho aqui, um siso um pouco mais clarinho, tá, gente? Vamos só aumentar um pouquinho a espessura e o efeito de sombra. Tá muito... Esse aqui, acredito que esse aqui esteja bom. Vamos lá, vou fazendo os ajustes aqui. Então, ó, eu vou fazer a inserção num gráfico agora. Inserir, eu vou pegar o gráfico de colunas. Opa, tem valores aqui. Deixa eu apagar os valores, que ele não pode pegar valor nenhum. Inserir, coluna 2D, o gráfico vai vir vazio. Deixa eu clicar com o botão direito na forma, para ele não ficar em cima do gráfico, tá, gente? E vou enviar para trás. Pronto, agora eu posso clicar no gráfico aqui para fazer os devidos ajustes. Tá bom? Bom, então vamos lá. Ó. Designer, selecionar os dados. Vamos adicionar os valores das colunas da série. Então vou vir aqui, ó.
e selecionar aqui os valores, que aí, consequentemente, ele vai fazer a classificação. Ó. Perceba que ele já está fazendo a classificação crescente aqui, decrescente aqui, tá? Crescente, perdão, crescente, ok? E vamos editar para fazer o vínculo, tá, da filial. Vou clicar em OK. Vamos clicar em OK aqui mais uma vez. Eu não preciso desses valores. Você formata o gráfico do jeito que você achar mais conveniente, tá, pessoal? Botão direito, formatar área do gráfico. Vou colocar bordas arredondadas aqui. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Tá? A questão do design, pessoal, a gente vai ajustando, tá? Diminuindo aqui as formas, tá? A questão aqui é automação. Aí você pode ficar à vontade, fazer da maneira que você achar mais conveniente, tá? Deixar sem contorno aqui, é só para mostrar para vocês. Então essa classificação aqui, ó, ela já está decrescente, tá? Crescente. Pronto. O que eu quero agora? Agora eu quero ter a possibilidade de escolher o mês e essa classificação, que essa é a parte do dashboard que a gente está querendo fazer de forma nativa dentro do Excel. Para isso você vai habilitar a guia desenvolvedor, tá? Se ela não estiver ativa, vou passar uma tecla de atalho bem interessante para vocês aqui, ó. Botão direito em qualquer uma das guias, personalizar a faixa de opção. Você vai direto nela, ó, desenvolvedor. Se a sua estiver assim, botão direito, personalizar a faixa e a gente clica em desenvolvedor. Pronto, está aqui. Na guia desenvolvedor, eu vou colocar alguns controles de formulário. Não é controle ActiveX, pessoal, é controle de formulário, tá bom? E aí a gente vai fazer o seguinte: eu vou fazer a escolha dos meses com uma caixinha de combinação. Esse aqui, ó, tá? Da primeira linha, segundo controle. Esse cara aqui, ele vai ter que trazer para mim a informação dos meses, tá? Aí eu vou clicar com o botão direito, formatar controle, intervalo de entrada. Eu vou escolher aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril e junho. Eu vou falar para ele que o intervalo de entrada está aqui. Agora, o vínculo da célula que precisa mudar vai ser esse cara aqui. Porque quando eu escolher janeiro, ele vai entender que ele tem que mudar isso aqui para 1. Fevereiro para 2 e assim sucessivamente, beleza? Colocar um sombreamento e mudar. Olha lá, o que a gente vai fazer? Ó? Janeiro, opa, vamos ver aqui se ele está puxando, sim, vamos só, deixa eu cancelar aqui, vamos fazer o seguinte, ó, mandar ele vir buscar essa base aqui, Ctrl C, eu vou transpor ela aqui, tá? Opa, página inicial, colar, transpor. Eu vou fazer ela no sentido vertical, que aí não tem erro. Botão direito, formatar o controle e vamos buscar aqui janeiro, fevereiro, março e apontar novamente para cá. Certinho? Devidamente configurado agora. Então se eu escolher aqui maio, acompanhe que já está mudando aqui, então significa que ele está mudando aqui também, ó. Essa validação de dados eu nem preciso mais dela, eu só mostrei para a gente poder chegar ao resultado aqui de tornar dinâmico o nosso resultado, mas eu nem precisaria mais dessa validação de dados, tá? Porque ela está sendo alimentada agora pelo controle de formulário. Então eu vou dar um clique aqui, ó, fevereiro, junho, maio, olha ele classificando. Aí, pessoal, vem a parte que é a mais bacana, na minha opinião, assim, que é a história de você classificar em crescente e decrescente. Por que eu coloquei o valor aqui também 1 e 2? Para fazer minha base e para também usar um controle de formulário. Tá? Aqui a gente poderia utilizar outros recursos, colocar escolha o mês, enfim, né? Mas aqui é a questão da automação para a aula não ficar muito longa. Desenvolvedor, inserir, eu vou colocar esse carinha aqui, ó, botão de opção. Aí eu vou colocar ele aqui, vou chamar de classificação crescente. Já copio e colo, Ctrl CV e coloco
decrescente. Bem simples aqui, tá? Porque a intenção é do painel estar funcionando. E vamos lá. Coloca ele para funcionar agora. O que eu faço aqui agora? Botão direito, formatar controle, vínculo da célula, eu vou apontar para cá. Porque quando eu clicar aqui, vai ficar valor 1. Quando eu clicar no decrescente, vai ficar valor 2. Tá? Então, ó, olha lá. Ó. Crescente e decrescente. Perceberam? Eu escolho o mês, eu faço crescente ou decrescente. Então eu posso escolher o mês, ele vai me trazer a filial em ordem de classificação de produção crescente e decrescente. Tá? Então, por exemplo, janeiro eu tenho ordem crescente, a filial de 3 para 2. A 2 foi a que mais teve um desempenho melhor. Decrescente a gente inverte, coloca ela aqui e coloque em filial 3. Há inúmeras possibilidades de você estar utilizando esse dashboard, tá, pessoal? Para fechar, não esqueçam, eu fiz exatamente o conceito, que é o mais ideal, na verdade é o conceito ideal realmente de um dashboard. Você receber as informações, fazer com que elas se tornem dinâmicas, ok? Através de recursos como tabela dinâmica e slicer ou fórmulas nativas do próprio Excel. Okay? E depois montar a imagem de acordo com essa base de dados. Aí você tem um painel. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula aí, façam um bom proveito. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ajudar o professor que vos fala. Compartilhem aí nas suas redes sociais. Agradeço bastante a atenção de todos vocês aí. Espero que realmente tenham gostado e até a próxima aula.